Gente, vamos aqui, ó. O Brasil não é mais o país do futebol. Como o goleiro também tá pausado, né? Mas ele pagou esse goleiro? Ou ele Eu, pagou primeiro? eu, Nem sei. pretendia, eu pretendia reagir pra goleiro, né? Mas infelizmente as coisas estão preocupadas, né? Então Mas muda aí o layout, né? mudar o layout. Ninguém Que vai daí vai ter comentar. que ser costa de goleiro, pô. Tem que trabalhar dupla jornada aqui, né? Foi dono de colocar. Dupla jornada. Sem dúvida, todo mundo que nasceu no Brasil está acostumado a ouvir a seguinte frase: o Brasil é o país do futebol. Seja pelas 5 Copas do Mundo que já vencemos, pela paixão dos torcedores brasileiros que por vezes beira o fanatismo, por uma questão cultural já muito antiga, uma questão meramente comercial talvez, ou mesmo por preferência, parece que não faltam motivos para que essa afirmação quase sempre esteja na boca do brasileiro e faça realmente muito sentido. Mas acontece que de uns anos pra cá, com as frustrações da nossa seleção e as naturais modificações no futebol como um todo, essas mudanças vêm mostrando um novo expoente deste esporte que por vezes pode ter se tornado o novo país do futebol. E estou falando da Espanha, porque no momento atual parece ter voltado a ser aquele colosso que vimos entre 2008 e 2013, e não somente na seleção principal, né, na seleção de futebol masculino, mas em tudo que engloba o futebol mundial. E bom, no vídeo de hoje você vai ver o porquê talvez a Espanha possa ser a seleção mais preparada para assumir o posto de país do futebol, e vai entender todos os fatores de trave a trave que apontam para isso. Sim, eu Pronto, uma refutação bem clara, assim. A Espanha, ela chegou no gol 100. Ou é o 1000? Um dos dois, tá, gente? Desculpa. Em Copas, tá? Em Copas. Acho que é o gol 100, né? A Espanha chegou no seu 100º gol em 2022. O Brasil chegou em 74. Abaixa a bola aí, tá? Eu sei que nesse momento você deve estar pensando que isso é uma loucura, e nossa, Trave, como assim o Brasil não é mais o país do futebol? Ainda somos pentacampeões, calma aí, né, cara? E nesse caso eu também te peço calma, meu caro. Fica até o final pra entender porque não é nenhum absurdo essa ideia, não. O que de fato seria loucura é a gente entrar na Black Insiders só pra dar uma olhadinha semana, então não dê como qualquer outra coisa. Não faz jogo duro, clica em... Cara, a Insider tá fazendo propaganda, patrocinando no caso, o Trave a Trave. O cara que tem o pior vídeo que eu já vi na minha vida. baixo e confira os produtos que eles têm pra oferecer. O do Pelé lá dele é nojento de ruim. Lembrando também que fazendo isso, entrando pelo link e comprando, você apoia demais o meu trabalho aqui e ajuda o canal a continuar crescendo. Então agora sim, bora voltar a falar do verdadeiro país do futebol. Assim como qualquer outra coisa no mundo, o futebol também tem passado por mudanças e renovações constantes com o passar do tempo. Mudanças essas às quais às vezes nos adaptamos bem, mas em outras nem tanto assim. Seja pelo saudosismo ou por outras questões diversas e pessoais. Mas se há um país em que tais mudanças estão acontecendo de uma forma até surpreendente em todas as esferas, esse é a Espanha. E claro, antes de seguir com o vídeo, eu preciso te falar que isso não é uma diminuição do Brasil, não é da história do futebol brasileiro e tudo mais. Eu simplesmente estou analisando o momento atual, certo? Vamos Sim, você tá analisando o momento atual, que a Espanha é muito boa mesmo. Eles foram eliminados por Marrocos. Marrocos eliminou a Espanha. Eu não sei se vocês entenderam o que eu tô falando. Marrocos eliminou a Espanha. Eu quero falar isso mais uma vez. Marrocos eliminou a Espanha. A Espanha tem times. Assim, ele vai falar muito bem que a Espanha tá realmente investindo muito no futebol. O time espanhol, ele é bonito de se ver o jogo e tal. Mas você corta pra França. Corta pra França. Qual é o time francês que existe, gente? E olhe lá. O Marseille ganhou uma Champions e foi roubado, né? O PSG tá aí, assim, tem muita gente que questiona a grandeza do PSG, né? Com razão. E a França quase tem 4 títulos. A França tem o título de 98. A França tem a final de 2006. A França tem o título em 2018. E a França tem a final em 2022. A França tem Eurocopas. Gente, e a França, o futebol interno francês é nada. Nada. Tá ligado? Então, é muito substancial de olhar essas circunstâncias e perceber se fulano tem potencial pra ser o novo país de futebol. Aceita, irmão. Aceita que o Brasil é enorme. Aceita que o Brasil é... Em 100 anos de futebol, o Brasil é o futebol. Tá ligado? É a Inglaterra que inaugurou essa desgraça, que trouxe futebol pro mundo. A Inglaterra tá aí. Uma Copa e nada mais. Nem a Eurocopa tem.
chegar a 24 anos sem conquista de Copa do Mundo. Nossa seleção não é mais temida depois do 7-1, depois de todos os fracassos que vimos nas edições de Copa do Mundo passadas, perdendo para seleções não tão tradicionais como Bélgica, Croácia, a defasagem do nosso futebol nacional, que outrora foi o melhor do mundo, enquanto a Espanha se encaixa em praticamente todos os critérios para ser considerado o país do futebol, e eu vou explicar isso. Sim, se encaixa, ser eliminado por Marrocos, filha da puta! Porra, presta atenção no que você tá falando, seu idiota! Durante esse vídeo, sem desrespeitar o Brasil e apenas exaltando o futebol espanhol, que realmente cresceu muito. E cara, é bem verdade que a Sim, cresceu tanto que perdeu pra Marrocos! seleção espanhola de futebol possui todos os títulos de maior relevância, né? Tem Eurocopa, Copa do Mundo, tem Nations League, a nova competição criada ali na Europa. E assim, mesmo que a Espanha tenha vencido seu primeiro título de Copa do Mundo no momento em que o Brasil já era pentacampeão, o seu futebol de clubes já era bastante tradicional nessa época, certo? Sempre foi muito tradicional. E eles já tinham um título de Euro. Então isso já os colocava como uma grande seleção ali, né? Porque desde os anos 60, a Espanha já tinha um título de relevância. E quase sempre foram figurinha carimbada em participações de Copas do Mundo, estando presentes em todas desde 1978. O que reforça o tradicionalismo da seleção, que anos mais tarde viria a se tornar uma superpotência e protagonizando uma grande revolução no futebol. E assim, todo mundo aqui pode até não gostar. Protagonizando uma grande revolução no futebol. Qual? Qual, seu fresco desgraçado? Qual? Qual grande revolução do futebol a Espanha fez? Qual? Revolução do futebol a Espanha fez? Qual? Qual? Sério, de verdade. Qual foi a grande revolução da Espanha? Como assim, cara? Como assim, velho? Os melhores times da história da Espanha tá cheio de francês, brasileiro, português, argentino. Os maiores ídolos do Real Madrid são Di Stéfano, que é argentino, e Cristiano Ronaldo. Porra, cara. De alguns clubes da Espanha. O Real Madrid tem uma grande antipatia do povo, mas é um consenso, cara. O Real Madrid é o maior clube do mundo, tanto em questão de relevância, de jogadores históricos e também de conquistas. É o maior vencedor da Champions League, né? A maior competição de clube. Cara, o Real Madrid é o maior time do mundo desde 55. Sabe quantas? O Real Madrid é o maior time do mundo desde 1955. Sabe quantas Copas a Espanha tem desde 1955? Uma. E o time inteiro era composto pelo Barcelona. Cara, eu entendo o ponto do vídeo dele. Eu entendo o ponto de vista. A Espanha hoje é uma seleção a ser batida. É uma boa seleção. Só que quando pega assim, vamos lá, vamos fazer acontecer. Marrocos. Eu vou frisar isso milhões de vezes. Ah, e o Brasil não presta. O Brasil é eliminado por time fraco. O time que você está babando foi eliminado por Marrocos. Pronto, irmão. Clubes do mundo, e eles têm uma distância de mais da metade para o segundo colocado. O Real Madrid tem 15 títulos, o Milan tem 7. Isso sem falar das outras dezenas de campeonatos espanhóis e Copas do Rei, e assim, há um domínio absoluto dentro e fora da Espanha do Real Madrid. E além do Real, nós podemos citar o Barcelona, que pra muita gente é considerado... Se acontecer um Real Madrid e Vasco, eu diria que veria o futebol pegado. 50%, 50-50 com ambos de lados. Respeito do Vasco tá voltando. Anotem para cobrar em 2025. É isso aí, meu irmão. Cuidado, hein? Cuidado. O Bellingham nunca passaria do Léo Pelé, gente. Jamais. O segundo maior clube do mundo. Temos ali o Bayern de Munique, o Manchester United na briga também, né? Mas eu acredito que o Barcelona, pra maioria, talvez seja o segundo maior clube do mundo. E dois clubes... Cara, ele não citou o Liverpool. Ele não citou... Assim, esquece que ele citaria o Santos, o São Paulo, o Flamengo. Esquece, tá? Esquece. O River Plate, Boca Juniors, esquece. Ele vai no United, que realmente é um grande time. Bayern de Munique é um grande time. Barcelona, seu segundo, cara. Eu adoro o Barça, pô, mas não é o segundo maior time do mundo, né? O Liverpool, Bayern, Milan, né? Do mesmo país, cara. Isso é algo gigantesco, assim. E a gente tem grandes jogadores e personalidades do esporte que passaram pelo Barcelona e fizeram grandes trabalhos, como Johan Cruyff, Frank Rijkaard e Pep Guardiola. Os dois primeiros não são espanhóis, mas fizeram grande história ali no futebol espanhol, né? Implantando... Pronto, você já se refutou, né, seu fresco desgraçado. Grandes filosofias ali que são utilizadas até os dias de hoje. E falando de clubes, nós ainda podemos citar o Atlético de Madrid, que mesmo sendo uma terceira força na Espanha... Não, porra... Não, realmente... Tô tremendo aqui, ó. Nossa, mano, o Atlético de Madrid não. Desculpa. Meu Deus. Qual é o meu time? Nunca tendo vencido uma Champions League. Já venceu campeonatos europeus. Futebol pra mim é tipo assim, é um conceito que não é tangível pra mim. É tipo sunyata, né? É um conceito. Sunyata, conceito. É.
com a Liga Europa em 3 oportunidades diferentes, e além disso, conquistou o título de La Liga ali desbancando grandes times de Real e Barça, que eram... E falando de clubes... Não, vocês estão entendendo o que ele tá falando aqui? Olha só o que ele tá falando do Atlético de Madrid. Nós ainda podemos citar o Atlético de Madrid, que mesmo sendo uma terceira força na Espanha e nunca tendo vencido uma Champions League, já venceu campeonatos europeus com a Liga Europa em 3 oportunidades diferentes, e além disso, conquistou o título de La Liga ali desbancando grandes times de Real e Barça, que eram... O Atlético de Madrid é um time que ganhou a Liga Nacional e ganhou a segunda categoria da Europa. Mano, logo, cuidado Brasil. Esse é o novo país. É sério que eu tô vendo isso, cara. É sério. Fala, John. Mano, é isso aí, é isso aí. Melhor Indiscutivelmente jogo, os maiores e velho, melhores do pelo mundo. amor de E claro, lembrando que o Sevilha também entra nessa conversa, né? Porque quando falamos Isso, Sevilha, o Sevilha que é um time assim que apavora todo mundo na Europa League. de Liga Europa, eles são o maior campeão da história da competição. Sim, o Sevilha venceu a Europa League em 7 oportunidades diferentes. Então vamos lá, cara. A gente tem as duas maiores competições de clubes do mundo, o UEFA Champions League e o UEFA Europa League. Uma delas, Não, eu não escutei isso, eu não escutei isso, cara. Ah, cara. Ô, mano, tem uns caras assim que. É isso, né? É isso. É isso. Cara, você pode falar que hoje a exigência de uma Europa League, ela realmente já ultrapassou a Libertadores. Porque o investimento, blá blá blá, jogo jogado, blá blá blá. Mas ele não falou isso, gente. Ele falou maiores. Ele falou maiores. Ele não falou assim de hoje o nível de exigência. Ele não deu a ressalva. Ele mandou assim, as duas maiores, Champions League e Europa League. Ele não tá de sacanagem. Ele realmente acha isso. Ele realmente acha que eu assisti Rangers... Não, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui. Não, vai. Porque aí é sacanagem, né? Porque a própria Libertadores também tem uns times meio foda-se. Ele realmente acha que o Eintracht Frankfurt, que ganhou em 2022, assim, é muito maior que o Flamengo. Em competência, porra. Nossa. O Real Madrid é o maior campeão com 15 títulos, uma distância colossal para o segundo colocado. E na outra competição temos o Sevilha, outro time da Espanha, com 7 conquistas, também uma distância muito grande para o segundo colocado. Então, em resumo, nós temos grandes clubes que de uma maneira ou de outra estão no topo e que além de dominarem a Europa, revezam entre eles as competições mais importantes do... Não estão no topo, cara. O Sevilha ele só toma ataca na Champions League. O Sevilha nunca passou das quartas de final da Champions League, cara. Não é assim que funciona. velho continente, uma razão forte o suficiente para demonstrar a força do futebol espanhol face às outras competições dos outros. Não, muito bom. Ele tá falando... ele tá falando que o futebol espanhol ele tem muitos títulos. Certo. Aí, na Copa do Mundo, a Espanha tem um título. Uhum. A França... Pega assim. Na Europa League, a Espanha tem 13 títulos, pelo que eu me recorde. 7 do Sevilha, 3 do Atlético de Madrid e 3 do Valência. Se eu não me recordo, é isso. Não, 2 do Valência e 1 do Espanhol, né? Acho que é isso. Porque também tem a taças, né? Outros títulos anteriores, nas décadas de 80 e 70, que eu não vou me recordar agora. Mas enfim, 13 títulos. E Champions League tem 20. Pô, bastante número. Sabe quanto tem a França? Uns 50. Um. Aí, tô aprendendo, né? A França, título... o país França tem só um título. E a França, sabe quantos títulos tem da Copa do Mundo? 2. Mas o que seria o título nesse caso? Seria da Copa do Mundo? Ou seria tipo... Copa do Mundo, Copa 4 anos. Copa do Mundo, seleção. E quando eu digo título de time, tem todo ano, tá ligado? Aham. Aí Champions League tem todo ano, mas Copa do Mundo tem só 4, né? Aí a França tem um título em 92, que é o Olympique de Marseille, e acabou. E tem mais, e a seleção a seleção francesa tem 2 títulos. Caramba. Então, tipo, esse argumento, ele não funciona, cara, é aleatoriedade. Esse argumento não funciona, tá ligado? O esporte e o futebol ele não é número, cara. A Espanha inteira tem
40 títulos europeus. E quando vai pra Copa do Mundo, esses times se convergem na seleção e tem uma Copa. Enquanto a França, que não tem nenhum, tem um título só, né? Tem duas Copas. Tá ligado? Então, tipo... dos países europeus. Mas os clubes não são os únicos a terem destaque e uma hegemonia, porque os técnicos espanhóis também estão entre os melhores, o que não é algo de hoje, né? Porque a Revolução Espanhola mesmo, o futebol do tic-tac, começou com o Luís Aragonés, ali na seleção de 2008. Apresentou um futebol muito vistoso, com Xavi ali comandando o meio campo, né? Ainda tinha um brasileiro naturalizado espanhol, Marcos Senna. A trinca, Xavi, Iniesta e Busquets ainda não eram... Trava-trave. Me diga o que é que o Aragonês fez assim que mudou o futebol, mano. tão forte, mas foi ali que começou a se expandir aquele estilo de tic-tac, um futebol de toques curtos, de muita posse de bola, e que foi aprimorado depois. Esse termo tic-tac, ele foi utilizado... Luiz mandou R$5. Que cara intancável. Ele tá tentando trazer um excesso de empirismo que não cabe ao futebol. Ele quer muito ser o novo Bruno Formiga, mas até ele é comedido nessas declarações. Sim, o sim. saudosista reverso. O saudosista... Obrigado pela sua doação. Dilma, você está corretamente, super correta. Esse termo tic-tac não foi para o Aragonês. Esse termo foi utilizado por um radialista para descrever o Pepe Guardiola, que nunca gostou. O Pepe detestou esse termo tic-tac, porque ele abertamente dizia que não foi ele que inventou. E assim, gente, se a gente for observar, claro, Pepe mudou muito o futebol. Tanto que foi ele que corroeu o futebol. Pra mim, hoje o futebol acabou por causa do Pep Guardiola. Não tô de sacanagem. Pra mim, o Pep Guardiola é um dos maiores técnicos que a gente já viu, sendo que foi ele que cunhou o fim do futebol. Não tem nem pra onde correr. E o que o Aragonês fez, que eu tenha de conhecimento, ele se inspirou muito no Cruyff, que é holandês. Então, tipo, a Espanha em si não tem uma interferência tão gigantesca assim no futebol em questão de modificação, tá? Em questão, assim, de trazer pioneirismo, Pioneirismo, assim, a Espanha não tem isso. Depois por Vicente Del Bosque e principalmente por Guardiola. E esse é realmente o que traz a Espanha muito pra cima na história do futebol e que vai ficar marcado por muito tempo como uma grande revolução do esporte, cara. Eu não vou entrar minuciosamente nesse tema, né, da Não vou entrar nesse tema porque eu não tenho dominância alguma do que eu tô falando. revolução que o Guardiola fez no futebol, mas você sabe, assim, o Guardiola implantou um modelo de jogo, ele melhorou o estilo do tic-tac ali, não é? E ele é o reconhecido por ser o dono desse estilo, apesar dele ter muitas influências de Luís Aragonês. Mas realmente o Guardiola aprimorou e muito, cara. Eu não sei se talvez por ter o Messi ali no time, né, isso fosse algo mais fácil de ser aprimorado, mas foi o que aconteceu. O Barcelona de Guardiola foi o time mais dominante do século, pra mim, o time mais dominante da história do futebol. Nenhum outro time foi tão dominante em campo quanto aquele Barcelona de 2010 a 2012. É um estilo de jogo que se beneficia muito da posse de bola, inclusive Guardiola encontrou nesse esquema a melhor Muito bom, ele falou 2010 a 2012, sendo que o Guardiola entrou em 2009, né? E foi campeão da Champions em 2009, campeão da Mundial de Clubes, campeão da La Liga, campeão da porra toda em 2009. Ele entrou meio que no meio da temporada de 2009, sim, mas, pô, né, 2009, campeão da porrada toda. Por que não, sabe? Em 2012, né, tipo, tá, beleza, aceita, né. Striker 2x2 mandou R$5,03. Opinião, nada polêmica. O tic-tac espanhol, se tivesse chegado na final contra o Brasil do Kaká em 2010, teria tomado chumbo, 3-0. Seria o placar e o Brasil hexa se não fosse o Felipe Melo. Se não fosse o Felipe Melo, aquele Brasil ia estraçalhar a Espanha, tá? Tô nem de sacanagem aqui. Você tá falando isso porque você é brasileiro. Claro que eu tô falando isso porque eu sou brasileiro, mas o Kaká, ele meteu uma bola na Holanda que o cara defendeu porque Deus quis, tá ligado? É aquele momento, assim. Era pra ter entrado, o Kaká seria a bola de ouro de novo. Aquele time não era tão bom assim, mas aquele time do Dunga, ele tava amadurecendo ao longo da competição, e o Felipe Melo cagou tudo. A gente ia pegar o Uruguai, e com certeza a gente ia vencer do Uruguai por histórico, né? Todos os últimos confrontos nós tínhamos vencido o Uruguai. E aquele time, eu já conversei com o Eisen sobre isso, aquele time, ele encaixava perfeitamente no modelo executado pela Espanha. A gente ia muito CX em 2010, com um time meia boca, em comparação ao que poderia ser, né? Porque hoje em dia, se aquela seleção de 2010 jogasse hoje, a gente ia falar muito bem dela, dado ao fim do futebol, né? Que respira por aparelhos. forma de se defender, que é justamente ter a bola, não é? E assim, era um time que cansava muito os adversários, era por vezes muito chato. E, assim, sobre time ser o mais dominante de todos e tal, isso é muito relativo, tá? Eu não vou aqui falar que ele tá errado ou não, porque todo mundo tem uma opinião sobre um time que, pô, foi homérico, unânime.
Eu sou o doido que falo que o melhor time que eu já vi pesquisado é o Ajax de 95, tá ligado? Quem é que tem essa opinião também? Só quem é holandês, né? Ajax 95, o Vasco de 98, São Paulo de 93, o Santos de 59. Eu falo que um dos melhores times de todos é o Santos de 59, né? Poxa, Maria, tempo. E o Barcelona 2015, tá ligado? São vários times, assim, que pra mim são os melhores times que eu já vi jogar. Um que também é inaceitável o que aconteceu com ele, como o destino foi cruel, é o Clopão da Massa. 2022, aquele Liverpool era perfeito. Perfeito. Fazia muito tempo que eu não via um time jogar bem como aquele Liverpool de 2022. E foi só campeão das Copas. Perdeu a Premier League porque o Aston Villa escorregou ali, né? E a Champions League, o Vinícius Júnior fez a malvadeza dele, né? Você assistir aquele futebol, não é muito toquinho pro lado, sem tanta objetividade. Isso ia cansando os caras, os adversários, né? E induzia esses adversários que estavam cansados e de ver o toque pra cá e pra lá, sem objetividade, os jogadores do Barcelona iam pra cima, abriam espaços e assim o Barcelona encontrava os gols. Cara, isso era muito eficiente. É claro, ficou um pouco manjado depois, mas isso foi sendo aprimorado. O Guardiola foi aprimorando esse estilo, ele implantou isso no Bayern de Munique, teve uma passagem extremamente vitoriosa, não conseguiu a Champions, na verdade, mas enfim, foi. Cara, o que é que isso tem a ver com a seleção espanhola, filha mandou da... R$5. Over, tava com a live aberta aqui, minha irmã passou e me perguntou quem era esse cara na esquerda. Ela disse que te achou bonito. Se quiser, eu faço É uma fanfic, né? É uma fanfic. Sai daqui, fanfiqueiro. Nenhuma tu tem, mano. A live aberta, né? Tipo, como Cara, se a live que aberta fosse assim, gigantesca, né? Gigantesco, né? Cara, o que tem a ver, mano? O que tem a ver, cara? O que é que tem a ver ele falar que o Pepe Guardiola é o bambambam das caras? O que tem a ver com a seleção? Ele não treina a seleção, cara! Por que o mundo vai mudar? Por que o cara... Os técnicos espanhóis estão dominando o mundo? Sim! Beleza, são ótimos técnicos mesmo, mas adivinha, técnicos portugueses também são. O maior técnico de todos os tempos pra mim é o Ferguson. Ele é escocês. Cadê a Escócia no cenário nacional? Não existe. Internacional. Muito vitorioso e teve uma hegemonia ali. E no Manchester City eu nem preciso falar, cara. Ele pegou um time que não era nem quinta força ali no país e levou ele para ser a principal. Isso é um golpe muito mentiroso, tá? Mas enfim. Vou só deixar assim. A galera pensa que o City era ninguém e tal. O City não era encarado como ninguém, não, tá? Enfim, é um golpe que não precisa dizer aqui. Potência da Inglaterra nesses últimos anos. E você pode achar que é o dinheiro, que os caras investem muito dinheiro, contratam os jogadores que querem, mas, cara, não dá pra dizer que sem o Guardiola eles seriam a mesma coisa do que são hoje. Não tem como, cara. O Guardiola é o Logo a seleção espanhola é perfeita, né? maior expoente do City. Ele é o cara que implantou uma filosofia nova no clube que está sendo seguida à risca e é por isso que eles estão ganhando muitos títulos e tendo toda essa dominância. Então, sim, por isso que a Espanha, né? A melhor forma de se jogar futebol que já existiu na história foi feita por Guardiola, que é um espanhol. O Guardiola é o maior expoente do City, ele é o cara que implantou uma filosofia nova no clube que está sendo seguida à risca e é por isso que eles estão ganhando muitos títulos e tendo toda essa dominância. Então, a melhor forma de se jogar futebol que já existiu na história foi feita por Guardiola, que é um espanhol. Cara, é aquela coisa, esse trava-trava, ele é um idiota completo. Ele realmente acha que o melhor futebol é o de amanhã. O melhor futebol apresentado do mundo sempre vai ser o de amanhã, na cabeça desse idiota, desse imbecil. Ele acha que o Garrincha não jogou nada. Assim, gente, eu tô falando isso aqui pra quem não viu o vídeo anterior dele. Ele literalmente falou, ele falou que o Beckenbauer é comparável a um jogador da Série D daqui do Brasil. Eu não tô de sacanagem. Ele falou que um time de estadual tem um zagueiro tão bom quanto o Beckenbauer. Assim, tipo... Eu não estou... se você quiser ver, pode ver lá o vídeo. Eu acho que ele deletou o vídeo. Eu acho que ele deletou o vídeo do Pelé de tão arrechaçado que ele foi. Esse cara realmente acha que com o tempo o futebol do passado é um lixo, lixo, e o de hoje é sempre superado pelo amanhã, né? Enfim. Espanhol. Então, assim, isso é mais um feito grande da Espanha, certo? E nós ainda temos Xabi Alonso nessa fila, porque, cara... Os caras não sabiam o que estavam fazendo. Palavras dele, né? Os zagueiros do futebol não sabiam. O Xabi Alonso teve uma temporada mágica com o Leverkusen, tomou um pau do Atalanta, mas com certeza isso explica o porquê que a Espanha é o novo país do futebol. Gente, uma coisa que a gente precisa falar,
quem tá aqui me escutando e gosta de futebol, o Brasil precisa urgentemente de uma base de técnicos. Não tem discussão. Não é dinheiro. É realmente falta de vontade, cara. Precisa ter uma escola para técnico aqui no Brasil. Isso é um absurdo, isso é um despautério. A seleção brasileira está à mercê de pouquíssimos técnicos brasileiros e a gente está simplesmente vendo daqui a pouco uma seleção que é a maior do mundo ser assumida por um estrangeiro. Um estrangeiro mesmo assim, estrangeiro. Já teve em momentos em 50 em porrada que a gente foi, mas também porque naquela época nós não tínhamos tanto jogo de cintura. Mas, gente, a Argentina não tinha um pó. A Argentina tava na miséria e ainda é um polo de técnicos, cara. O Brasil não tem técnico, isso é um absurdo. Um absurdo. O Brasil precisa de técnicos novos. Precisamos salvar o futebol brasileiro. Que isso é uma... Assim, isso me dói muito, tá? Isso me dói muito. Eu não sei. Eu vou ter que parar a minha vida pra virar um técnico agora? Pô, não dá. Mas assim, o que tá acontecendo com a CBF, cara? Que eles não conseguem trazer um curso de pessoas. Nós temos 2 dos maiores técnicos da história, que é Zagallo e Tele Santana. E fim, cara, não tá vindo mais nenhum. Que absurdo, tá ligado? Ele pegou um Bayer Leverkusen na zona de rebaixamento na Bundesliga e na temporada seguinte foi campeão, desbancando a hegemonia de mais de uma década do Bayern de Munique. Então é um feito grandioso, é um treinador que implantou um modelo de jogo muito bom também, muito inovador, não é? Com muita rotatividade, e nós já comentamos muito disso no documentário O Pacto, que inclusive se você não assistiu, eu tô deixando aí no card porque é a melhor produção que já fizemos nesse canal, assim. Não precisa acreditar em mim, é só você ir lá assistir depois desse vídeo aqui e comentar depois se eu tô exagerando ou não. E além de todos esses caras, Luis de la Fuente parece estar resgatando o espírito perdido em 2013, pois já venceu uma Nations League em 2023, não é? E mais recentemente a 4ª Eurocopa da história da Espanha, que se tornou assim o país com o único tetracampeão do velho continente. A Espanha é o maior campeão da história da Eurocopa. Mais um pontinho no bingo do país do futebol, que já tem também a Copa do Mundo. Sim, né? Porque o Brasil tem 0 Eurocopas. Filha de uma puta. Cara. É, né, mano? Eles têm 4 Eurocopas. Porque o Brasil tem 0 Eurocopas. Né? De 2010 e 2 outras Euros em 2008 e 2012. O único país a também conseguir esse feito de 3 grandes títulos em sequência, né? O recorde é da Espanha. Mas não basta vencer somente as competições da seleção principal, porque além de ganhar a Eurocopa jogando fino da bola, né? Essa última Euro, a Espanha era o melhor time, tem toda a treta ali naquele lance contra a Alemanha, que foi pênalti. Único time... Peraí. O que ele falou? Também conseguir esse feito de 3 grandes títulos em sequência, né? O recorde é da Espanha. Mas não basta... Não, então ele está enganado. Completamente enganado, porque a Argentina acabou de fazer isso. A Argentina tem a Copa América, Copa América. Sem contar com a finalíssima, que mogou a Itália por 3-0, né? Então, tipo, mais uma refutada pra esse cara aí dormir mansinho. vencer somente as competições da seleção principal, porque além de ganhar a Eurocopa jogando fino da bola, né, essa última Euro, a Espanha era o melhor time, tem toda a treta ali naquele lance contra a Alemanha, que foi pênalti pra Alemanha, não é? E foi até admitido depois com aquela mão no braço do Cucurella, mas a Espanha era muito mais time que a Alemanha. Talvez não muito, mas era mais time, né? Foi o melhor futebol da Euro, o mais encantador, o mais convincente e o mais forte também. E a Espanha hoje é a melhor seleção do mundo disparado, assim, não tem nenhuma outra seleção que chegue aos pés do futebol que a Espanha vem jogando. Mas não é só na seleção masculina. Cara, não, mano. A Argentina, infelizmente, é melhor de futebol, porque o país é o atual campeão também da Copa do Mundo feminina. E como eu já mencionei antes, também tem a Champions League feminina, além de outros campeonatos menores, né, sub-17, que perdeu feio pro Brasil, tá? sub-20, que a Espanha também vem vencendo, e apesar de eu não dar tanta importância assim, eles também venceram o ouro nas Olimpíadas de Paris, e também chegaram na final contra o Brasil lá em 2021. E cara, somente neste século XXI, foram 61 finais disputadas por todas as categorias da Espanha, e 50... Você entendeu? Ouve, esse cara tá falando, ele tá falando que a Espanha é potencialmente o melhor time, o melhor país de futebol, né? O maior, vai ser o país de futebol. Aí ele acabou de falar que a Espanha foi vice pro Brasil. Ganhou Paris agora, mas na outra, na anterior, foi vice pro Brasil. Ele tá só negligenciando que o Brasil também tem as suas marcas, tá ligado? Mas enfim. Ele tá falando que vai ser uma potência no futuro, né? Que tem chance, tudo bem. ênfase.
Tudo bem, mas ele, tipo, ele fala como se fosse o único país que tá tendo sucesso. Tá? Sim, imparável, né? Assim, tá É. subindo sozinho, né? 51 vencidas. Isso contando competições de seleções e de clubes, né? Então, assim, a Espanha, o futebol espanhol chegou em 61 finais e venceu 51. De 61, eles perderam só 10, cara. Isso é gigantesco, assim, não tem nem palavras pra descrever. E sem contar algumas ocasiões. Não, cara, aquilo ali não é o escudo da seleção, porque aquele é time. Real Madrid ganhou muitas finais de maneiras incorretas, mas eu vou ficar calado. Nas quais os espanhóis bateram na trave, né? Que, assim, poderiam muito bem ter ganho, como na Nations League, vencido pela França em 2021, e também na prata conquistada em Tóquio, após perder para o Brasil nas Olimpíadas de 2021, que já comentei. Uau. Como assim, né? Alguém tem sucesso. Cara, essa sim é uma retrospectiva incrível, né? E que coloca a Espanha merecidamente no mais alto patamar do futebol mundial na atualidade. E pra aumentar ainda mais o tradicionalismo... Tudo bem, na atualidade, tudo bem. Não vejo problema. Eu não vejo problema de ser assim, não. Um dos melhores times hoje, Espanha. Na atualidade, tudo bem. Só que quando vale a paz mundial, eles perdem pra Marrocos. Espanhol, vários de seus jogadores marcaram época e entraram para o rol dos maiores da história em suas posições. Assim, se você pensar nos 10 maiores goleiros da história, com certeza o Casillas vai estar entre eles. Pra mim, não. Mas é uma questão minha já. Eu detesto o Casillas. Eu nunca vi nada nesse cara. É impossível você fazer um top 10 É possível. Eu realmente não coloco ele. histórico hoje sem colocar o Casillas. Ele pode não Sim, eu realmente não faço isso. ficar em primeiro, né? Não vai ficar mesmo, nem no top 3 talvez, mas entre os 10 ele vai estar. E talvez até entre os 5 ali. Se você pegar os Não. maiores zagueiros da história do futebol, você também vai ter que arrumar um lugar para o Sérgio Ramos. Porque assim, Nunca gostei do Sérgio Ramos. Nunca gostei. Mas é uma questão minha já. Que ele era muito bruto, muito escroto, assim, nunca e gostei. nesse caso eu acho que até um pouco maior que o Casillas. Na minha opinião, ele é top 3 Ele é maior do que o Casillas na posição, com certeza. indiscutivelmente da história do futebol, ficando ali com Beckenbauer e Maldini. Mas se você não considera Pô, Maldini e Beckenbauer passam o chão com o Sérgio Ramos, cara. Mas Sérgio Ramos, nossa, não vê nem a cor da bola se botar Maldini e Beckenbauer do lado. ele top 3, pelo menos top 5 ou top 10, como foi mencionado para o Casillas, e ele tem que estar. No meio campo, vamos lá, Sim, cara. top Busquets, 10. o maior volante da história do futebol. Muita gente considera isso. Eu não considero, mas Não. muita gente considera aí também o Busquets está no top 3, outro jogador espanhol ali. E nessas 3 posições que eu falei até aqui, né? Goleiro, zagueiro e volante. Será que tem algum brasileiro nesse top 3, assim, de forma unânime mundialmente? Eu acho que não. E falando de meia, Vai tomar no olho do seu cu, cara. Mas vai se fuder. Mas... Esse cara odeia o esporte. Amigo, vá lá. Vá morar na porra da Espanha. Chega, vá morar na caceta da Espanha. Saia do Brasil. Saia. Abandone o Brasil. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais você aqui. Vá pra lá. Por favor. e no geral a gente tem Xavi e Iniesta, que assim, com certeza também tem que estar, pelo menos um dos dois, no top 3 da história do Careca amassa esses dois aí, ó, fácil. Mas vocês não estão preparados pra escutar isso. futebol. É impossível você falar de um top 3 histórico de meio-campistas sem colocar Xavi ou Iniesta ali. Um dos Sim, é possível. Eles são ótimos jogadores, não vou mentir não, tá? Botaria no meu top 10. dois vai ter que estar, cara. No ataque nós temos Di Stefano, que também era argentino ali, né? Mas enfim, é considerado um Mas enfim, né? É considerado também espanhol. Vixe, me refutei! espanhol. E também está na história de jogadores ofensivos. Paco Gento também está, enfim, cara. São muitos jogadores históricos que marcaram a história do futebol. E tem outros que surgiram agora e que ainda estão atuando, né? E que vão sim marcar seu nome também. Como o Rodri, que fatalmente vai terminar como um dos maiores volantes da história do futebol. Ele é o maior volante Eu preciso falar alguma coisa sobre isso aqui? Ou só deixa passar, né? da atualidade, um espanhol, né? O maior e melhor lateral direito da atualidade é o Carvajal, que também pode entrar nessa lista aí de Eu posso só deixar isso aqui, né? melhores laterais direitos da história. E você tem Lamine Yamal, um cara que bateu todos os recordes de jovem a marcar, jovem a estrear pelo seu time e seleção. E também com 17 anos foi assim, fez uma Euro estrondosa, foi o melhor jogador da Espanha na Euro pra muita gente, né? Pra mim foi o Nico Williams, outro espanhol que também tem muito potencial. Mas o Lamine Yamal acho que é o maior Foi o Nico mesmo. expoente, cara. Tem tudo pra ser o maior jogador da geração dele. Ou seja, são safras boas seguidas de safras boas, assim. E eu não vejo isso se esgotando no futuro tão próximo. E é claro que ainda temos que falar É uma safra tão boa, mas tão boa, que foi eliminado pra Marrocos, filha da puta! Cadê que ele não menciona isso? Menciona isso! Abre a porra da boca e diz: a Espanha foi eliminada para Marrocos! Marrocos, porra! sobre o excelente trabalho feito nas categorias de base dos clubes espanhóis, mas talvez o maior expoente disso seja a La Masia, né? A base do Barcelona, que tem como objetivo não somente a formação de atletas de alto rendimento ali, mas também de bons cidadãos, cara. Grandes nomes já saíram de lá, vários que já foram citados aqui, mas talvez o mais conhecido de maior sucesso da Academia Culé é Lionel Messi. E assim, ele está na briga entre os maiores jogadores da história, e apesar de não ser espanhol, né, ele ser argentino, ele foi formado na Espanha e jogou a vida toda praticamente, né, lá na Espanha, no Clube Barcelona. Então, cara, mesmo que não tenham tantos títulos de Copas quanto o Brasil, Alemanha, Itália e Argentina, né, a Espanha Mesmo não tendo 5, 4, 3,
Nem duas. Tendo só uma Copa mesmo? sem dúvida se representa muito para o mundo do futebol, principalmente para o futebol atual, tanto devido à sua Não, de fato, pro futebol atual, a Espanha representa, cara. Pô, isso aí ninguém é doido de não afirmar. maneira de jogar, por suas contribuições de forma geral, tanto de técnicos, jogadores, figuras históricas ali, e também na mentalidade de caras como Pep Guardiola e Vicente Del Bosque, que marcaram as duas primeiras décadas dos anos 2000 com um estilo revolucionário de jogo. E também o Luiz Aragonês, né? Não podemos esquecer de citar ele, que implantaram o tic-tac. Inclusive, cara, o tic-tac é um termo que pegou mesmo, né? Ele é usado para representar esse estilo, e na hora você associa ao futebol apresentado pela Espanha. Mas nunca foi documentado, isso aí é só um vocábulo popular, tá? Então, pra encaminhar pro final desse vídeo aqui, a Espanha é o maior campeão da Eurocopa, tem um título de Copa do Mundo, então não é algo que falta ali pra eles, não é? Nos próximos Não é uma coisa que falta pra eles. Ai, cara, eu mereço, mano. anos, eu acredito muito que eles podem vencer ali outra Copa do Mundo, assim, é bem possível mesmo com essa É bem possível que eles ganhem outra Copa do Mundo, é só não ter Marrocos ali na frente deles que eles ganham. boa geração que eles têm. O futebol do tic-tac foi muito aprimorado. Nessa última Euro, a gente viu o Luiz de la Fuente tendo um domínio sobre a posse de bola, mas sendo muito incisivo, sendo bem objetivo, principalmente em verticalidade com o Yamal e o Nico Williams pelas pontas, ainda com o Dani Olmo aparecendo pra finalizar pelo meio, Fabian Ruiz fazendo a mesma coisa, cara. É um estilo de jogo bem dominante. Se você pegar uma visão mais histórica, talvez a Espanha já ultrapassou grandes seleções como França e Uruguai, não é? Por tudo isso que eu falei. Aham. Cara, eu não aceito, mano, o que esse cara tá falando, velho. Eu não aceito, mano. Caralho, o Uruguai tem 4 finais. Pode ter passado o Uruguai em relevância internacional, tudo. Sim, porque o Uruguai, ele tá no passado, né? A última conquista do Uruguai foi de 50. E sim, eles são tetracampeões mundiais, tá, gente? Antes que vocês pensem que não, são. Mas enfim. A França, cara. A França não tem 3 Eurocopas? Eu acho que a França tem 3 Eurocopas. E tem 2 Copas. E 4 finais de Copa do Mundo, cara. 4 finais de Copa do Mundo. Sabe quantas vezes a Espanha foi pra uma final? Uma, pô. A Espanha foi uma vez pra final. Uma vez. E esse cara tá falando que passou. Pô, bicho, a França foi 4 vezes. 4 vezes, cara. 98, 2006, 2018, 2022. Como é que a relevância francesa é inferior à relevância espanhola, cara? O que é que passa na cabeça desse cara de seleção? Eu tô falando de seleção, gente. O que é que passa na cabeça desse cara, mano? Ali aqui. E claro que ainda não ultrapassou o Brasil, a Alemanha nem nada, né? Porque são realmente muito grandes, são seleções históricas e a gente não tá falando só de seleção, e sim do país como um todo. Se a gente for pegar só a seleção, o Brasil continua sendo a seleção do futebol, não é a maior seleção ali do futebol, não tem como, por todos os feitos que já teve. Mas, talvez se a gente for analisar todos os critérios para encaixar algum país, Todos os critérios que for pra encaixar um país como expoente de futebol, nenhum time brasileiro tem Champions League, nenhum time brasileiro tem Europa League. Ah, para, né? O Brasil não tem Eurocopa. O Brasil não tem Eurocopa. Não dá, né? Abaixa a bola, Brasil. Você não tem Eurocopa. como sendo o país do futebol, a Espanha nesse momento esteja um passinho à frente do Brasil. Eles têm o maior técnico da história do futebol, Guardiola. Eles têm os melhores técnicos no mercado atualmente, que são Guardiola e Xabi Alonso. Esse último sendo muito promissor ainda e está sendo muito cobiçado. Eles têm os 2 maiores clubes de futebol do mundo. Eles têm o maior campeão de Champions. Cara, é muito... O quê? O quê? O quê? Esteja um passinho à frente do Brasil. Eles têm o maior técnico da história do futebol, Guardiola. Eles têm os melhores técnicos no mercado atualmente, que são Guardiola e Xabi Alonso. Esse último sendo muito promissor ainda e está sendo muito cobiçado. Eles têm os 2 maiores clubes de futebol do mundo. Eles têm o maior campeão de Champions League, o maior campeão de... Ah, tá. Eu pensei que ele tava falando que o Xabi Alonso tinha um dos maiores clubes de todos os tempos. Aí eu tava maluco já. Over. O Pepe é um grande profissional desde 2009. Certo. O Xabi Alonso 2023. Pô, Eu não cara, tô com o que Will. é um nível de desonestidade de colocar o Pepe Guardiola e o Xabi Alonso assim, sabe? Pô, cara, assim, o Pepe tem desde 2009 uma carreira consistente e agora tá caindo, né? Bastante. E o Xabi Alonso acabou de nascer no mundo do futebol, pô, não é possível, assim, é promissor, mas você chegar e falar assim, não, eles têm 2 dos maiores técnicos de todos os tempos. Ah, cara, porra, também... de Europa League. Tem grandes jogadores em praticamente todas as posições, talvez só no ataque ali não tenha jogadores históricos no top 10 do futebol. No resto, todas as outras posições eles vão ter alguém brigando. Eles estão vencendo e sendo dominantes em todas as categorias, futebol masculino, futebol feminino, futebol de base. Eles protagonizaram a nova revolução do futebol atual, que está em vigor até hoje como sendo a melhor forma de se atuar. Então eu acho que dá pra dizer sim que a Espanha Não é a melhor forma. é
é o país do futebol e eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, deixa um like. Eu odiei o seu conteúdo, você é péssimo. Desista do seu canal, cara. Infelizmente foi um você é um bom cara corte que pro goleiro, né? atrasa o futebol. Enfim, diga. Foi um bom corte pro goleiro, né? Não vai sair nesse canal, não. Mano. Canal de corte. Tá, Ilune, pega aí, cara. Tem que pô, sustentar a outra família, né? Que é a do Ilune, né? Cara, um dos piores vídeos de novo. Não vou dizer que chega a ser, mas puta que pariu. Inclusive tem que fazer o canal aqui também, né? Do Igor Heleno. Porque infelizmente o outro canal tá impossibilitado, né? É. Então. Assim, Olha, cara, eu não acho que. cara, assim, tipo, se você pega o retrospecto, assim, ouve, com todo respeito. Aham. Você pode falar o que você quiser, já. Mas eu preciso botar isso aqui, pô. Preciso botar isso aqui. Tá, vai lá. Não, você vai falar assim, que provavelmente a Twitch nem é ligado de fazer conteúdo do Igor Heleno lá, mas pra não arriscar, né? Ah, tá. Cara, eu ia botar isso aqui, ó. Os arquivos da Copa do Mundo. Eu não sei decorado. Mas essas aqui eu já sei, né? Essas aqui eu já sei. A França foi. A Espanha foi eliminada para Marrocos na última Copa. Foi eliminada para a Rússia em 2018. Rússia. Em 2014, sabe quando ela foi eliminada? Na fase de grupos. Uma coisa que o Brasil não faz isso desde 1966. Repito, o Brasil não é eliminado na fase de grupos desde 1966. E esse filha de uma rapariga quer me dizer que a Espanha, toda gostosa, ai de lascar, meu irmão. 2010 foi campeã. 2006, quando é que ela foi eliminada? Não sei. Vou até ver aqui. Você tá ignorando o fator de que, como todo protagonista, né? Quartas. Tem um momento que perde, assim, né? De forma vergonhosa, né? O Brasil perdeu de forma vergonhosa contra... Então é verdade. Tá mesmo. Foi eliminada em 2006 para a França, nas quartas de final. E nas quartas de final foi eliminada para Coreia do Sul. Ah, Igor, esse jogo foi roubado. Foi. Mas foi eliminado pra Coreia do Sul. Que é esse site, né, mano? Tem mais propaganda de bet do que... Não, isso é um absurdo, né? Mas é porque isso aqui é uma versão sem conta. Com conta eles diminuem um pouco. Não me pergunte por quê, né? Mas enfim. Sabe quando o Brasil foi eliminado pra Coreia do Sul? Nunca. Mas enfim, né? Isso aqui é uma coisa que eu tô querendo só diminuir a imagem. Cara, assim, ouve. Você que tá fora do futebol. Você não achou curioso ele não ter citado as Copas do Mundo? Sim. Ele não falou a trajetória da Espanha na Copa do Mundo. Não falou. Você não acha curioso isso? Pois é. Aconteceu uma Copa do Mundo, 2 anos atrás ele não citou. Falando potencial, né, do futuro, pô. Calma aí, né? Copa do Mundo que vem tá lá. Ah, bom. Aí se ela for eliminada pra Marrocos de novo, o que a gente diz? É porque justamente não tem essa questão que, por exemplo, o Brasil joga muito bem alguns jogos por Copa, não Copa do Mundo, né, nas Olimpíadas, aí vence tudo. A Copa do Mundo não consegue vencer quase nada, assim. Cara, que às vezes é tipo uma questão de, sei lá, de técnica, de introdução. Não, são muitos fatores aleatórios, cara. É porque futebol, quando você vê o jogo, o campo, o jogo, tem muitas coisas que são explicadas por tática e tal, mas você vê o lance e por milímetros acontece. Milímetros. Pô, tem uma hora que o Thiago Silva tá girando pra impedir o ataque da Croácia. Se ele gira 1 segundo antes, ele parava o ataque. E a gente teria passado, tá ligado? Tipo, são coisas assim, minúsculas que acontecem. Isso é pra todo mundo. O Brasil... Ouve, só pra você ter ideia, tá? O Brasil é a única seleção que vai pras oitavas de final desde 1960 e desde 1970, no caso, né? Certo.
Desde lá, aí você, de 70, 74, 78, 82, 86, nenhuma outra seleção acompanhou o Brasil de sempre ir para as oitavas de final. E sempre ir para as quartas de final. O Brasil é a única seleção aí da quarta para trás, né? Desde 1994. Nenhuma outra seleção vai desde 94, 30 anos atrás. É a única seleção que chega sempre nas quartas de final. Sempre. Infelizmente, não passa muito das quartas, né? Mas chega. O Brasil, ele teve problema... só pra você... Assim, recapitulação. 2022 a gente perdeu por causa daquele momento, tá? Em 2018, roubaram a gente. Comprovadamente. O próprio árbitro falou. Não marquei aquele pênalti. Infelizmente. Roubaram a gente, foda-se. 2014. Inenarrável. 2014, inenarrável. 2010. Felipe Melo. O Brasil tava ganhando. Felipe Melo fez a cagada homérica lá e tomou a virada. 2006. 1-0 contra a França, merecidamente. Assim, um jogo pau a pau. O Brasil foi amassado. O Brasil, sei lá o que. Gente, 2006 o Brasil perdeu de 1-0 da França honrosamente. Pô, jogou bem. Acontece. Perder também faz parte. Infelizmente aconteceu aquilo. E 2002 nós fomos campeões, né? Outra traição cruel, com 2 negões, com armamento grande de mais de 28. Até por toda acontece a virada foda da Moabina do céu. Idoio budista, não tem descanso não. Seu coração partido em 1000 pedaços no chão.